Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Leonardo, sou professor de matemática e hoje vamos dar continuidade ao assunto de potenciação. Na aula passada a gente viu o que era potenciação, né? Vimos a definição, demos alguns exemplos e hoje vamos aprofundar mais no assunto, falando sobre as propriedades da potenciação. Vamos lá? Propriedades da potenciação. Vamos lá. Primeira propriedade: multiplicação de potências com bases iguais. O que diz aqui? Na multiplicação de potências, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então vamos fazer aqui um exemplo. Vamos olhar aqui um exemplozinho para a gente poder entender melhor. Então a gente tem aqui essa multiplicação de potências com bases iguais. Base é igual a 5. Então aqui nós temos 5 elevado a 4 vezes 5 elevado ao quadrado. Então aqui pela propriedade a gente tem que conservar a base, que no caso é 5, e somar os expoentes, que é o número 4 e o número 2. Então aqui só para vocês visualizarem, eu apenas detalhei aqui para vocês poderem analisar melhor. Aqui esse primeiro parênteses aqui é referente a esta potência, 5 elevado a 4. Então aqui são 4 fatores, a multiplicação de 4 fatores. E aqui no outro segundo parênteses é referente a esta potência 5 ao quadrado, que são 2 fatores. Bom, então aqui pela propriedade da multiplicação de potências, a gente deve conservar a base e somar os expoentes. 4 mais 2 igual a 6. Até aí tranquilo, pessoal? Tudo bem? Divisão de potências com bases iguais. Na divisão de potências, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Então, pessoal, aqui vamos para um outro exemplo. Então, nós temos aqui esta divisão de potências com bases iguais. Então, nós temos aqui 2 elevado a 7, dividido por 2 elevado a 4. Então, aqui pela definição desta propriedade, devemos, então, conservar a base e subtrair os expoentes. Então, aqui vai ficar, a base é 2. Vamos subtrair os expoentes, 7 menos 4 é igual a 3. Então, neste caso aqui, ao contrário da primeira propriedade, quando é multiplicação, a gente soma os expoentes. E quando é divisão, a gente subtrai os expoentes. Então aqui, pessoal, só que eu fiz aqui detalhei aqui para vocês, a divisão. Então aqui nós temos no numerador, aqui a potência 2 elevado a 7, são 7 fatores, dividido, por 2 elevado a 4. Nós temos aqui 4 fatores no denominador. Se nós fizermos aqui a divisão, a gente cancela aqui em cima 4 fatores e embaixo também cancela-se os 4 fatores. No caso, sobraria 2 vezes 2 vezes 2, e abreviando é igual a 2 elevado ao cubo. Tudo bem, pessoal? Vamos para a terceira propriedade, potência de potência. Esta propriedade é chamada de potência por apresentar uma base com 2 ou mais expoentes. Vamos aqui para um caso prático.
Então aqui nós temos aqui uma potência de base 2 elevado ao cubo e que, né, este conjunto está sendo elevado ao expoente 2, certo? Bom, então aqui, pessoal, como é que a gente resolveria esta potência? Muito simples, basta vocês multiplicarem os expoentes. Então, no caso aqui, como é que ficaria? Ficaria potência de base 2 elevado ao expoente 6. Então, aqui é só fazer essa multiplicaçãozinha aqui, que aí vocês chegam ao resultado, certo? Bom, eu vou aqui detalhar para vocês essa potência aqui para vocês entenderem direitinho esta propriedade. Então aqui, né, tem aqui, né, eu coloquei aqui 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, ou seja, nós temos aqui que esse conjunto, né, esse 2 elevado ao cubo aqui dentro do parênteses, ele se repete duas vezes, né, já que todo esse conjunto aqui está sendo elevado a 2. Então, isso significa que são dois fatores, né, já que aqui está dizendo que esse conjunto está elevado ao quadrado. Então, no caso aqui é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Né? Que é a mesma coisa aqui. Né? Aqui que eu escrevi da forma não abreviada. Né? Ou seja, 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes, né? A mesma coisa, 2 vezes 2 vezes 2. Né? Se vocês lembrarem da propriedade da primeira que nós vimos, que é a da multiplicação de potências com bases iguais, vocês vão verificarem aqui, ó, né, que aquela propriedade fala quando a gente tem uma multiplicação de potências de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, no caso, né, se a gente fizer isso daqui, vai chegar ao resultado que é 2 elevado a 6. Quarta propriedade, potência com expoente zero. Então aqui diz o seguinte, para a base de qualquer valor, exceto zero, elevado ao expoente zero, o seu resultado será igual a 1. Então aqui, pessoal, para qualquer valor aqui na base que pertença ao conjunto dos números reais, né? O conjunto dos números reais são os números racionais e irracionais, exceto o zero, conforme está indicado aqui pelo asterisco. Né? Aqui, quando tem um asterisco, significa que o zero está fora do conjunto. Então, qualquer número da base, né, pertencente ao conjunto dos números reais, exceto o zero, seu resultado será igual a 1. Zero elevado a zero, nesse caso, ele é uma indeterminação. Não tem como saber o seu resultado. Então, por isso que ele é a exceção aqui desta propriedade. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Vamos para a quinta propriedade, expoente unitário. Sempre que o expoente de uma potência for 1, independentemente do valor de sua base, o resultado dessa potência sempre será igual ao valor da base. Em outras palavras, sendo A pertencente ao conjunto dos números reais, com A diferente de zero. Então, aqui diz o seguinte, esta propriedade. Então, qualquer valor de A, qualquer valor aqui de A, né, que pertença ao conjunto dos números reais, que são
os números racionais e irracionais, exceto o zero, qualquer valor desses, exceto o zero, né, elevado ao expoente 1, seu resultado será a própria base. Então, por exemplo, se fosse 5 elevado a 1, o resultado seria 5. 20 elevado a 1, o resultado seria 20. Então, qualquer número elevado a 1, exceto o zero, o resultado será o próprio valor da base. Tudo certo, pessoal? Vamos para a próxima propriedade. A sexta propriedade, expoentes negativos, diz o seguinte: quando uma potência possui expoente negativo, inverta sua base e também o sinal do expoente. Então, aqui no caso, nós temos esta representação matemática, né? Temos aqui a base A elevado ao expoente negativo, menos n, e para que a gente possa deixar esse expoente positivo, basta com que a gente inverta a base. Então, aqui no caso, né, a gente vai pegar o A e vai inverter essa base, ficando 1 sobre A. Tá? Aqui, eu não coloquei aqui no vídeo, né, mas todo número tem um fantasminha embaixo, né, que seria 1. Então, nesse caso, é só a gente inverter. A gente inverte aqui, ficaria a base, né? A base ficaria 1 sobre A elevado ao n positivo. Sétima propriedade, base negativa e expoente ímpar. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado será negativo. Como é que é isso, pessoal? Então, vamos aqui para este exemplo. Tem aqui uma potência de base negativa elevado a um expoente ímpar. Então, aqui, pessoal, vamos recordar um pouco da regra de sinais. Então, aqui, se a gente fizer aqui a multiplicação, né, de menos 2 vezes menos 2, vai dar, né, menos com menos, dá mais. Então, vai ficar mais 4. Agora, se a gente multiplicar o próximo, né, mais 4 vezes menos 2, mais com menos é menos, seu resultado será igual a menos 8. Então, sempre que você tiver um número de base negativo e o seu expoente for ímpar, o resultado será negativo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos para a próxima propriedade. Oitava propriedade, base negativa e expoente par. Então, aqui diz o seguinte: quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Então, vamos aqui para um exemplo. Temos aqui esta potência, menos 2 elevado ao quadrado. A base é negativa e o expoente é par. Vamos, então, relembrar a regra de sinais. Então, aqui no caso, né, vai ser menos com menos. Pela regra de sinais, menos com menos é mais. Então, no caso aqui, menos 2 vezes menos 2, o resultado será igual a 4 positivo. Tudo bem, pessoal? Essa propriedade aí é tranquilinha, né? Facinho, facinho. Beleza, então vamos para a última propriedade aqui da aula. Nona propriedade, potência com expoente racional. Então aqui diz o seguinte: caso uma potência apresente base A e expoente m sobre n, ela poderá ser reescrita como a raiz enésima de A elevado a m. Assim, matematicamente teremos. Aqui, pessoal, nós temos esta potência de base A elevado ao expoente fracionário, representado aqui m sobre n, e que essa potência ela pode ser reescrita dessa forma, né? Forma aqui de raiz. Então, aqui no caso,
o denominador passa a ser o índice da raiz e aqui a base e o numerador será o radicando da raiz. Então, vocês podem, toda vez que vocês verificarem uma potência e o seu expoente for uma fração, vocês podem reescrever em forma de raiz. Tranquilo, pessoal? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim aí nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês. E, bom, não esqueçam, pessoal, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber a notificação dos vídeos aqui do canal. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, vou me despedindo aqui. Até uma próxima aula. Tchau, pessoal.